Leitura na palavra que o Senhor tem nos revelado, na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. No capítulo 2 faremos a leitura. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual é a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai, de sorte que espero enviar-vos logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós, todos, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez,
vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para cumprir para comigo a falta do vosso serviço. Amém. Aqui o apóstolo, que já tinha o seu nome trocado, ele começou como Saulo e depois ele foi chamado de Paulo, ainda que os nomes tenham origens semelhantes, mas ele ficou conhecido como alguém defensor do Evangelho, como uma coluna para o povo gentio. Se tornou uma referência de fé para aqueles irmãos, por causa da sua firmeza em meio ao sofrimento. E ele se preocupava com a igreja, para que a igreja não se abatesse, não desanimasse, não viesse a menos pelos combates de dentro e de fora, porque a igreja sempre foi combatida. A igreja, toda a história da igreja é debaixo de combate. Por quê? Porque esse mundo foi entregue a um querubim louco, um anjo que perdeu completamente a luz e a comunhão com Deus. Ele é tão louco que ele chegou a ponto de oferecer para Jesus o governo desse mundo, em troca de unicamente ele se ajoelhar e adorá-lo. A loucura que está nele é a loucura de ser adorado, de ser admirado. Ele quis ser adorado. Em Isaías está escrito: e você que disse no seu coração que eu me assentarei acima das estrelas de Deus, olha o que aconteceu, foi lançado tão baixo. E aqui ele não para de combater. E Paulo, ele preocupava que a igreja tivesse conforto no meio dessas pelejas. Portanto, ele dizia: se há algum conforto em Cristo, irmãos, quem conhece a Cristo encontra conforto nele. E ele estava exatamente chamando atenção para isso. Se vocês encontram algum conforto em Cristo, vocês têm alguma consolação de amor, Cristo, irmãos, ele conforta e o amor consola. A única forma real de um ser humano ser consolado é o amor genuíno, o amor puro. Ele consola, ele consola. Tem pessoas que às vezes, eu já vi acontecer, talvez vocês já tenham experimentado isso. Tem pessoas que estão lá no final da vida, não tem mais o que fazer, a ciência já desistiu, os sinais vitais estão todos findando, mas ela não morre. Isso eu já vi acontecer próximo a mim. Mas tem um filho que estava longe, o pai estava esperando, o filho chega: papai, eu vim te ver. Daqui a poucos minutos ele morre. O consolo chegou, o consolo do amor. Eu já vi essas despedidas acontecerem. A ciência não explica, mas o amor explica. O pai queria uma despedida antes de partir. Agora, irmãos, nós podemos nos consolar mutuamente com amor. Há momentos na nossa vida que não é dinheiro, não é casa, não é carro, não é uma viagem, é o amor. Há momentos na vida do ser humano que só o amor pode consolá-lo. E a verdade é que só o amor prevalecerá. Pode ver as pessoas aí no mundo, mesmo as famosas. Já vi até um ditado que fala assim: trate bem a sua família, porque será tudo o que te restará no tempo da sua despedida na velhice. O velho, a velha, doente,
O amigo vai visitar. Vai, a amiga vai visitar. Mas a doença arrasta por um tempo e a pessoa fica na cama, não tem mais quem esteja lá. Sabe quem fica perto dele? Ou dela? É aquele que ama, que está ali. Eu já vi pessoa toda deformada, doente, a mãe chorando, não leva minha filhinha, ela já não fala, já não entende. Não leva minha filhinha, eu não quero que ela morra. Quantas vezes você viu um velhinho, uma velhinha, a família, é preciso de ensinar a família, pare de pedir para Deus, segura essa vida, deixa Deus levar. É porque o amor, irmãos, ele é muito forte. Sabe por que Jesus Cristo veio aqui? Por causa do amor. Pode cessar os dons vão cessar. Lá no céu não vai ter dom de língua, de interpretar a língua, de expulsar demônio, até porque lá não tem demônio. Curar a enfermidade, lá também não tem doença. Da ciência, lá a ciência de Deus estará em todos. Mas o amor, ele sobe conosco. Se você amar de verdade, pode ter certeza, é uma herança maravilhosa que você já tem consigo. E o conforto de Cristo tira o nosso cansaço. Quando você pensa, eu bati os olhos aqui, por acaso, eu abri no 2, aqui estava aberto assim, ó. Olha aqui, o que está escrito aqui. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. E aqui na frente dá para entender por que eu falo isso. Porque aqui eu lendo, eu entendi bem claro onde está a ligação ali. Olha aqui, olha o que ele fala aqui. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo-me e regozijo com todos. Vocês entendem isso aqui? Ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Ele está dizendo o seguinte, Cristo acertou comigo que eu vou morrer assassinado. A libação é quando se joga um líquido assim, ó, faz uma libação. Essa libação ia ser feita com o sangue dele. Aqui ele fala, mas se eu viver na carne me der fruto da minha obra, não sei o que eu devo escolher. Se der fruto na carne, olha aqui, se viver na carne der fruto da minha obra. Ele estava dizendo o seguinte, eu já fui oferecido para morrer por causa do Evangelho. E olha o que ele fala, eu estou com essa dúvida, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas eu de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne por enquanto. Na verdade era por enquanto isso aqui, porque já tinha sido oferecido. E o que leva um homem a aceitar a vida dele ser tirada assim de forma violenta? E ele falar que isso aqui para ele era uma coisa importante, por causa do amor. Porque ele sabia, se a minha vida fosse ceifada, eu morrer assassinado, por causa desse amor que eu tenho com Jesus, esse encontro vai ser bom demais. Ele morreu por mim. Agora eu vou mostrar que também eu tenho amor forte. Eu morro por causa dessa obra, libação sobre o serviço da vossa fé. Irmãos, a força maior que tem que nos unir é o amor. Sabe a força que move o nosso inimigo? É o ódio. É exatamente o contrário. Nós temos que ver o que nós cultivamos, não é? Se há alguma comunhão no Espírito aqui com E maiúsculo. Comunhão no Espírito. Se o Espírito de Cristo tem harmonia com o meu Espírito. Porque se não tiver, eu tenho um grande problema. Porque o Espírito de Cristo não está longe. Ele tem que estar em mim. Ele tem que ter harmonia com o meu espírito. Comunhão. Se eu estou em comunhão com o Espírito Santo, irmãos, olha, eu me torno bastante resistente às afrontas. É isso que deu a Paulo essa capacidade. A história fala que ele morreu em Roma.
Não sei se morreu em Roma, mas a história fala isso aí. Morreu assassinado lá. Que ele foi assassinado é certo, porque ele fala libação sobre o sacrifício de vossa fé. Ele morreu assassinado, certamente. Mas aqui ele fala, se alguns entranháveis afetos e compaixões. Ele queria encontrar isso na igreja de Filipe. E hoje o Senhor quer encontrar na igreja do Brás, e aonde quer que essa palavra alcance. Você está cheia de entranháveis afetos. O afeto, o amor, são coisas muito sublimes, irmão. É como um colchão muito macio, um cobertor muito macio num dia frio. Você se esconde ali, está acobertada num cobertor que aquenta, tira o frio, e aquela cama macia descansa seu corpo. Assim, ele propõe que nós nos acheguemos a Cristo. Davi falava, minha alma para contigo, Senhor, eu comparo com uma criança no colo da mãe dela. Assim é minha alma para contigo. E isso que nós temos que ter em nós, irmãos. Se nós tivéssemos uma confiança muito forte, os nossos temores, eles sumiriam. Os nossos temores, eles crescem na medida que a nossa fé diminui. Na medida que a nossa fé aumenta, os nossos temores diminuem. É uma relação inversa. Porque a fé é confiança em quem? Em quem pode resolver as coisas. Se eu tenho fé, os meus temores, eles ficam pequenos. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Ele queria que os irmãos de Filipos sentissem o que ele sentia, com relação a Cristo e com relação a eles mesmos, porque ele demonstra um amor muito forte pelos irmãos. E assim, queridos, essa é a grandeza da graça do Senhor Jesus. Que nós possamos ter esses entranháveis sentimentos entre nós. Porque tem pessoas que não gostam de nós. Tem umas que até odeiam. Mas elas estão tomadas de um espírito muito diferente desse espírito que está aqui. Porque quem tem o Espírito Santo, ele ama, ele não odeia. Eu nunca vi falar que Jesus Cristo odiou alguém. Eu nunca encontrei isso na Escritura. Pelo contrário, irmãos, ele chegou a fazer coisas que eu já vi até um estudioso em neurocomportamento ficar estarrecido. Porque quando Judas foi entregá-lo por 30 moedas de prata, e Jesus não fazia teatro, autêntico homem, verdadeiro homem, como foi orado. Quando Judas chegou perto dele, ele falou, aqui vens, amigo. Deu para ele uma chance ainda, chamou ele de amigo. Mas ele já sabia, tinha falado com ele, o que tens que fazer, faz-o depressa. Mas quando ele veio, ele chamou ele de amigo. Sabe por quê? Ele podia falar, traidor, saia da minha frente. Mas deu para ele uma chance. Vocês entendem, irmão? O que é a proposta do Evangelho? Esses sentimentos não são naturais. No mundo, a gente aprende a ser competitivo. Julgai os outros superiores a si mesmo. Em qual escola isso é ensinado, irmãos? Isso é um evangelho, isso aqui é completamente diferente dos valores mundanos. O mundo é um querendo ser maior do que o outro. Jesus falou, você fique menor. E quando você se abaixar, eu te levantarei. Quando você se exaltar, eu vou te abaixar. Essa é a relação da graça com o mundo. Porque quem governa esse mundo está louco, ele já não tem mais luz. Mas quem governa essa graça é a própria alva, é a própria luz. Ele estando aqui entre nós, ele vai nos fazer melhor. Nós não podemos incorporar, há poucos dias eu trouxe a palavra, nós não podemos incorporar atributos dele em nós. Nós temos que incorporar os atributos de Cristo em nós. Essa é a proposta da palavra. Nada façais por contenda. Se você tiver alguma ação, atividade, qualquer coisa que você esteja fazendo, é a contenda que te move, saiba, você não está em comunhão com o Espírito Santo. Eu vou fazer isso aqui, eu vou falar, dessa vez eu faço, essa vez eu falo. É contenda,
não é Deus que está te movendo. Não é Deus. Irmãos, vocês já pararam para pensar um pouco? Quem é Jesus? Pense um pouco. Lá fala assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e por Ele todas as coisas que existem estão sustentadas. Tudo está com Ele. Ele, desde o princípio. Aqui fala, ó, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Se abaixou. E aqui nesse ambiente terrível, ele foi afrontado, porque eles esperavam isso, irmão. É isso que eles esperavam do Messias, que ele reagisse como reagiram os reis do passado. Herodes, fazendo graça com ele, vestiu nele uma roupa para fazer nele uma chacota. Faz um sinal aí, como se ele fosse um artista de circo. Ele nem resposta não deu. Herodes não escutou a voz de Jesus. Não escutou. Pilatos, por sua vez, mostrou sua autoridade, porque Jesus ficava calado, não respondia muitas acusações que eles faziam dele lá embaixo. Se este homem não fosse criminoso, se não devesse, nós não trazíamos aqui. Mas eu não consigo achar culpa nesse homem. Por mais que eu procure, eu não acho culpa nele. O cordeiro não tinha mancha. Eu não consigo achar culpa nele. Vamos soltar. Eu posso soltar um preso, é dia de festa. Ele tentou se esquivar, mas não deu jeito. Se você soltar este, você não é amigo de César. Entre César e Jesus, Pilatos ficou com César. Entre César e Jesus, nós ficamos com Jesus. É isso que Paulo estava dizendo. Eu por ele eu vou até o fim. Meu amor por ele toma conta do meu ser. É mais de tudo que eu quero, que eu tenho. Não se casou, não teve filhos. Ao que me consta, não deve também a casa dele ter sido tomada, porque ele só vivia viajando. Meu negócio é com Jesus. E meu assunto é com a igreja. Tudo que Jesus gosta eu faço. Eu cuido da igreja, meu assunto é a igreja. Eu me mato por ela, eu me desgasto por ela. E agora Jesus falou comigo que meus dias estão contados. E eu fico pensando se eu vou logo ou se eu espero um pouco mais. Mas se eu for, tem uma coisa boa, eu já vou encontrar com ele de cara. Se eu ficar, eu vou trabalhar para ele. Vocês entendem o que é uma pessoa transformada pela palavra de Deus, irmão? É comunhão com o Espírito Santo. Você está sofrendo por quê? Tem pessoas que estão sofrendo, irmão, por causa de coisas banais. Tem pessoas que sofrem por quase nada. Sofre por muito. Sofre por coisas muito nobres. Dignifica seu sofrimento. Dá um crescimento na sua vida espiritual. Sofra por coisas eternas. Sofra por ser mais santa, mais puro, mais bonito aos olhos do Senhor. Sofra para ter um dom novo, uma postura nova diante da afronta. Rasgar o crânio dele com espinho. Eu vi uma coroa montada aí, supostamente com os mesmos tipos de espinhos, mas desse tamanho, não sei se é aquilo ali. Rasgado de espinho, com bofete num lado, soco do outro. Ele não podia reagir, qualquer homem reagiria. Nunca apareceu um homem igual a Jesus. Porque é um homem verdadeiro, não tem outro. Porque ele é Deus. Quando eles pensavam, ele vai falar uma palavra forte, a palavra era suave, bateram no rosto dele. Ele falou, por que tu me agredes? Se eu der uma resposta má, me fira. Mas se é uma palavra certa, por que você me fere? Pilatos se perturbou com ele, irmãos. Paulo se perturbou com ele de outro jeito. Qual o jeito que Jesus te perturba? De Pilatos ou de Paulo? Hoje tem uma pergunta nesse culto. Qual o jeito que Jesus te perturba? De Pilatos ou de Paulo? De Pilatos você vai falar, eu sou amigo de César.
De Jesus, de Paulo, você vai falar: eu sou amigo de Jesus. Por ele eu sigo adiante. Eu vou carregar meus cacos. Eu vou arrastar meus pedaços. Mas tem uma coisa, eu não vou voltar atrás. Eu vou adiante. Eu vou chorar pela manhã, choro à tarde. Quem sabe de uma outra manhã o Senhor me faça cantar. E o Senhor fala assim, a palavra diz: o choro pode durar uma noite, isso é, pode durar um período de tempo. A noite aqui não é exatamente uma mudança, né, na rotação da Terra, mas nesse significado, dura uma noite. Durante o tempo que eu estou sofrendo, para mim, as luzes se apagam. Mas quando chega amanhã, que é Cristo, a minha alegria chega junto. Quando Cristo chega com a resposta de solução, eu já paro de chorar. É como uma criança com medo, num pesadelo horrível. Ela acorda chorando, gritando: mãe, pega, vem cá. Mamãe está aqui, põe no colo, daqui a pouco o choro acaba. O pesadelo acabou. Essa palavra vai tirar você de um pesadelo, sabe por quê? Para de chorar, como chorou Pilatos. Pilatos chorou. A amizade com César foi forte demais. Paulo aqui fala: completai o meu gozo, para que você sinta o que eu sinto. Sejam como eu sou. Ele chegou à ousadia de falar: olha, eu queria que você fosse igual a mim, na imitação da vida. Sede meus imitadores. Olha que audácia. Mas ele fala por quê? Sede meus imitadores, como eu imito a Cristo. Se vocês me imitarem, vocês vão terminar imitando Jesus, porque é Ele que eu imito. Eu sou uma cópia pequenininha de quem é muito grande. E Ele é muito grande. Por isso que ele fala aqui, irmãos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É esse sentimento que Jesus teve. Se ele desistisse, nós estávamos perdidos. Nunca ninguém conseguiu se comportar como Jesus. Não teve nenhum profeta, não teve ninguém na história da humanidade. Jesus é tão grande que ele não é comportado nem dentro da história da humanidade. Ele extrapola a história dos homens. Aqui teve homens que fizeram fama. Tem a fama segundo o curso desse mundo. Alguém fala em música, fala Mozart, Beethoven. Tem uns nomes. Na ciência, bom, tem lá Einstein, Isaac Newton, tem. Futebol, tem os seus ídolos aí. Vai procurar, Fórmula 1 tem os nomes. Cantor pop, rock tem os nomes. Esses nomes todos ficam por aqui. Tem outros nomes que são nomes que não vão ficar por aqui. Estão por aqui, mas vão continuar. Porque a gente, todos nós recebemos nome. Mas um grande nome se aplica ao seu possuidor. Fala, Abraão. Abraão foi um homem de Deus, mas tem muitas pessoas que chamam Abraão. Elas não têm o caráter daquele Abraão. Você sabia que tem pessoas que chamam Jesus? Tem muitas. Chama Jesus, mas ele não traz com ele a identidade de Jesus. Não necessariamente. Assim tem os nomes de Abraão, homem que conquistou mesmo um espaço diante de Deus. Porque ele fez uma coisa mostrando que o amor dele, como Paulo fala aqui, né? A comunhão. Deus falou com Abraão. É o pedido mais difícil que eu já vi na minha vida, foi o que Deus fez para Abraão. Me dá o seu filho, o seu único filho. Eu ainda podia falar, toma ele e manda matar outro. Eu falei, não, eu quero que você mate. Você. Irmãos, ele arrancou do coração de Abraão um amor que deve ter colocado todo o inferno envergonhado junto. Que esse amor aqui é um amor sobrenatural. E ele chegou até as últimas consequências, quando ele ia fazer o desfecho, com a adaga na mão, foi que o anjo bradou, pare Abraão, não faça isso. Ali ele mostrou, o nome dele ficou famoso. Agora, lá em cima, ele está com certeza com o nome preservado.
Tem nomes abomináveis. Há nomes quando se fala Judas Iscariotes. Opa, esse nome não é bom. Ele construiu um nome também. Um nome horrível. Mas fala em Elias, foi para o céu, arrebatado vivo. Já. Moisés, que amigo de Deus. Deus falava com ele cara a cara. Agora, parem para pensar nisso. Olha aqui. Que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso que está escrito, Deus o exaltou soberanamente, acima de todo nome que se nomeia, nos céus, na terra, em qualquer lugar. Não existe outro nome acima do nome de Jesus, porque a obra que ele fez extrapola a todas as obras já existentes. Não é aqui na terra, é no céu. Não tem nenhum ser no céu, nenhum, que tenha o nome de Jesus. E é um nome soberano a todos os nomes, é sobre tudo e sobre todos. Esse é o nome que você respeita, e essa é a pessoa que você crê nela, Jesus Cristo. Não tem, irmãos, Buda, não tem nenhum líder aí. Jesus é único, porque ele é Deus diminuído num ser humano, misturou-se conosco, e agora ele colocou em nós o seu Espírito, e nós vamos misturar com ele lá em cima na glória. Vai nos exaltar soberanamente. Não tem nome igual de Jesus. Quando fala o nome dele, todo mundo se cala no céu, na terra tem que se calar. Não vai calar agora, porque o homem tem livre-arbítrio, mas um dia vai calar. Está escrito aqui, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Vocês entendem isso aqui? Todo joelho vai se dobrar, crédulos e incrédulos, Judas Iscariotes, Hitler, todos esses homens que passaram por aqui, todos vão se dobrar diante do Senhor. Ali vai ser o dia do Senhor. Ali também você vai se apresentar diante do Senhor. Está escrito assim, o pó volte ao pó como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Não é para Deus, é a Deus. Todos os Espíritos voltarão a Deus. Uns para Deus, outros para o inferno. Mas todos vão a Deus para prestar conta da vida que tiveram. Aí vai se cumprir aquela coisa bonita que o Senhor Jesus falou por uma parábola. Que ele disse, vão falar assim ao Senhor, bendita minha, entra aqui no meu reino. Eu estava com fome e você me deu comida. Eu estava nu, você me vestiu. Entra, meu servo, eu estava preso, você foi me visitar. Eles vão falar, mas quando foi que eu te vi nu? Quando foi que o senhor estava preso, eu te visitei? Eu não me lembro. Quando o senhor visitou um pequenininho meu, você me visitou a mim. Sabe por quê? Eu morava dentro dele, eu esperava essa visita lá. É a comunhão. Nós nos apresentaremos diante do Senhor, não para vergonha, mas para regozijo eterno. Coisa mais linda, irmão, que o nosso Senhor, toda língua vai confessar. Hoje é que o homem tem direito de não crer, mas naquele dia não tem como não crer, porque a autoridade suprema de Deus, absoluta, vai obrigar ele a ficar de joelho, curvado, de cabeça baixa e escutar a sentença final. Hoje os homens não crêem. Eu já falei aqui muitas vezes em pregação de palavra, irmão, o cientista, você pega muitos cientistas, que Deus, que é o acaso. Eu nunca vi acaso mais inteligente que o acaso cientista. Acaso que cria mundos, cria galáxias, cria borboleta, baleia, cria nuvens carregadas de água, faz o sol, faz a terra inclinada. Irmão, é uma barbaridade acreditar no acaso.
Irmãos, acreditar em Deus é muito mais fácil do que acreditar no acaso. É muito mais fácil. Acreditar que tem uma inteligência maior é muito mais. Eu já citei aqui, eu vi uma psiquiatra da Austrália. Ela não era crente. Ela começou a estudar o cérebro humano. Ela viu, estudando. Eu escutei ela falar numa entrevista. Ela falou assim: olha, são 80 bilhões de neurônios que existem no cérebro humano. Essas conexões, elas são incontáveis. Isso aqui não existe a mínima chance de ser acaso. Eu reconheço que uma mente superior, poderosa, fez isso aqui. E como essa mente não está aqui, ela tem que estar lá na eternidade. Ela está na eternidade, está em nós. Ser crente é muito mais simples. Acreditar é mais fácil do que duvidar. Eu tenho dó das pessoas que duvidam de Deus, eu tenho dó. Porque o espírito caído mais ordinário que tiver, o menor deles, ele não tem a mínima dúvida de Deus. Sabe por quê? Ele sabe. Os homens duvidam. E os demônios não tem nenhum com dúvida, tem é com medo. Tudo com medo, porque o dia do acerto está chegando. E está chegando o tempo de nós ficar mais preparados, viu, irmãos? Arrumar nossa roupa, preparar nosso enxoval, pentear nosso cabelinho, escovar nossos dentes, porque já nós vamos para casa. Temos que nos preparar, porque o rei está voltando. O rei está voltando. E nós não podemos ser apanhados de improviso. Não é verdade? Quando o Senhor vier, Paulo falou: eu só estou com dúvida entre trabalhar para Ele e encontrar com Ele, mas eu quero encontrar. E ele já encontrou. Vocês acham que Paulo encontrou com Ele? Depois está escrito, ele encontra com Ele imediato. O encontro é imediato. O corpo vai dormir na sepultura, mas o homem de Deus encontra ou com uma coisa muito boa, se for de Deus, ou se não for, com uma coisa muito ruim. Mas para nós está reservado coisa muito boa. Vamos buscar ter entranhável sentimento entre nós, irmão. Vamos buscar ter amor um com o outro. Nada façais por contenda. Aonde você estiver, se você estiver preparado para fazer alguma coisa que seja fruto de uma contenda, o Senhor te avisa: pare. Pare. Não é Deus que te instrui. Não é Deus que te instrui. Vocês lembram a parábola de Jotão? Não dá para contar aqui. Mas ele matou seus irmãos e ficou, se assenhorou, ficou como rei. Jotão fez uma parábola falando sobre as faias, sobre as aves do campo. Em outras palavras, olha, agora as aves do campo chamaram um espinheiro para governar sobre eles. Se ele fez bem, está tudo bem. Se não foi bem, saia fogo do povo e consuma o espinheiro. Saia fogo do espinheiro e consuma o povo. Ai, irmão, aconteceu isso aí. Buscaram o espinheiro. Nós estamos buscando a videira verdadeira, Jesus Cristo. Vamos ficar escondidos debaixo das suas asas. Irmãos, a palavra do Senhor é muito clara. Ele fala: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Aqui não está excluindo livre-arbítrio não, hein? Opera. Ele trabalha, ele atua, ele tem a vontade dele. Se você abrir seu coração, a vontade dele confere com a sua. Ele trabalha, te ajuda, fortalece, tira você de qualquer circunstância impossível. Não tem nada que Deus não possa fazer. Se você puder acreditar, Deus pode fazer qualquer coisa que você pode acreditar. Aliás, você usou uma parábola para fazer contraste forte, uma espécie de uma hipérbole, né? Olha, falando dos ricos, porque um homem, moço rico, tinha falado com ele: eu quero ser seu seguidor, eu quero andar contigo. O Senhor foi até o coração dele, porque nem ele sabia o que estava lá dentro, só o Senhor que sabia. Ele fala os mandamentos, falou. Então, tudo isso eu faço. Mas não é que Deus exige de todo mundo que tem dinheiro, irmãos. Exigiu dele porque ele queria ir muito longe. Para ir muito longe, tem que abrir mão de algumas coisas. Naquele caso, ele tinha que trocar tudo. O Senhor falou com ele: se você quer ser perfeito, quero. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e vire meu servidor. Sabe o que ele fez? Abaixou a cabeça, foi embora.
essa troca não dá. Eu prefiro o que eu tenho. Eu prefiro César do que Jesus. Ele preferiu o dinheiro. Vocês percebem que na vida das pessoas tem muitos momentos que a gente está fazendo opção entre César e Jesus? Entre o dinheiro e Jesus. Aquele dia ele falou, a troca não deu para ele. Faço ideia logo depois, quando ele morreu, hein? Ele falou assim, aquele dia eu perdi uma chance tremenda, hein? Essa riqueza michuruca, hein? Já passou, já não tem mais nada. E agora que eu podia ter uma riqueza de verdade, eu não sei se ele ficou, Deus que sabe, mas ele pode ter ficado pobre, não é verdade? Por isso que fala assim, de que adianta o ser humano encontrar o mundo inteiro? De que adianta? No fim, ele vai deixar tudo por aqui. É melhor ser amigo de Jesus. Põe amor no seu coração, esforça para isso. Tenha paciência. Não fique grande, não fique soberbo, não fique soberba. Porque tem gente, irmãos, que é só pegar um pezinho e já fica maior que o outro. Eu já vi moço que era bonzinho, pegou um título acadêmico de 3º grau e já ficou doutor. Já começa a achar tudo errado. Outros fazem a graduação, vão bem, mas fazem um mestrado, um doutorado, para andar para frente, isso fica impossível. O mundo está pequeno para eles. Já, esse conhecimento volta para o pó. Conhecimento científico só serve para quê? Vocês acham que você vai ter que estudar física lá na glória? Você acha que você vai aprender equação matemática nas moradas do rei? Se tivesse que aprender ali, estava perdido, ele não aprendeu nenhuma. Moisés estava perdido, ele não estudou. Irmão, lá em cima, o que é de Deus é transferido para nós. Vocês entenderam? Não tem que estar preparando lição de casa, não. Deus transfere o que é dele para o ser humano. Vocês querem ver como ele transfere? Só vocês meditar nisso. Pega um homem, uma mulher que nunca falou. Eu já vi, por exemplo, a língua. Irmão, imagina alguém que está aqui, de repente recebe o dom de uma nova língua. Eu já vi irmão que é vendedor de peixe falar japonês. Eu conheci aqui em São Paulo um irmão que falava inglês clássico, antigo, que saía linha de ouro da boca dele. Quando uma pessoa recebe um dom, aquele dom flui de uma forma natural, que quem é nativo, fala, meu Deus. Vou contar aqui rapidamente. Eu tenho um amigo, um ancião, com uma pregação de palavra, coisa que nós não fazemos. Só trocou a língua dele, ele não conseguiu pregar em português, pregou um tempo num idioma que ele não sabe o que, parou. Quando ele conseguiu, ele parou. Ficou preocupado. Terminado o culto, um senhor chegou perto dele e falou, começou a falar com ele um idioma. Falou, não entendo nada do que o senhor está falando. Repetiu a segunda vez, falou, não entendo esse idioma. Falou a terceira vez, falou, não entendo. Falei, você não entende, mas você falou na língua nativa da minha tribo, que na verdade é um dialeto, sem nenhum sotaque. Ele levantou o paletó aqui, anotou com caneta. Eu recebi uma proposta para assumir como ministro num país da África, no mínimo que é, e eu tenho a resposta da boca de Deus no dialeto da tribo dele. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus transfere para o ser humano. Você crê que Deus transfere as coisas para o ser humano? Que não precisa você fazer um curso. Até a sabedoria da palavra Deus transfere. Você crê? Deus vai transferir para você algumas coisas aí. Aleluia! Deus vai transferir para você. Pode crer que a palavra de Deus tem propriedade terapêutica. Salomão era um homem qualquer. Até ele bateu um papo com Deus numa noite qualquer, que ele estava dormindo, e o Senhor falou com ele, o que você quer, Salomão? Salomão foi esperto. Senhor, eu vou te pedir uma coisa. Me dá sabedoria para eu me conduzir com esse povo aqui, porque esse povo é complicado. Olha que bonito, irmão. O Senhor falou assim, já lhe dei um coração tão sábio, tal qual nunca houve antes, nem haverá depois de ti. Já lhe dei. Quantas horas de curso que ele fez com Deus? Transferiu para ele. E se você crê, Deus transfere para você também. Transfere. E você passa a ter o que você não tinha, falar o que você não falava, ver o que você não via, entender o que você não entendia. E Deus quer abrir seu entendimento espiritual, abrir o leque da sua visão espiritual.
Muitos não acreditam, irmão, estão presos dentro de um contexto filosófico. Nós estamos nadando no mar da graça. Nós cremos em tudo. Tudo que a palavra propõe, nós aceitamos. Não estamos limitados por nenhum tipo de filosofia humana. Por isso, queridos, aqui Paulo fala, já estou sendo oferecido como sacrifício. Nós não estamos sendo oferecidos como um sacrifício, mas você pode sacrificar a sua vida de um jeito mais suave. Paulo sacrificou a sua própria existência humana e morreu, assassinado. Mas você pode sacrificar alguma coisa e Deus aceita. Você quer ver qual sacrifício que Deus aceita seu? Você quer ouvir? Sacrifica os seus membros sobre a terra. Sacrifique a sua língua, os seus olhos e a concupiscência da carne. Sacrifique isso. Crava na cruz de Cristo. Crava, fala, eu vou mudar meu jeito porque eu quero ser amigo de Deus. Eu vou mudar meu jeito, eu vou mudar. Hoje essa palavra vai ecoar por aí afora. Vai mudar, vai mudar. Muda, muda. Aceita o chamado do Senhor. É tempo de nós ficar maduro. A festa está chegando. Temos que estar com roupas adequadas. Talvez. Quanto tempo resta, irmãos? Alguém sabe falar quanto tempo nós temos pela frente aí? Eu não sei. Sinceramente eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Qualquer que seja o tempo, nós temos que estar preparados. O chamado é esse, prepara. As pessoas só estão preparadas para viver aqui embaixo. A hora passou, vou ter que encerrar. Mas as pessoas só se preparam para viver aqui. Ninguém se prepara para morrer. Nem o crente não gosta de falar de morte, não gosta. Fala de inferno, faz troca de assunto aí, não quero ouvir isso aí. Tem que falar de morte, de céu, de inferno, tem que falar de tudo. Você tem que falar para você no espelho, olhar para o espelho assim, ó, você vai morrer, fique esperto. Fala para o espelho, fala você vai morrer, fique esperto aí. Cuidado. Preste atenção no que você está fazendo, hein? A morte está ali te olhando. E a vida também. A vida está te olhando. Ei, mas você fez bonito outro dia, hein? Você fez bonito outro dia. O inimigo, ele provocou você para você falar o que você não podia, mas você agiu igual Jesus agiu. O Senhor está satisfeito com você, irmão. Está satisfeito com você, irmão. Quando ele ia buscar a palavra na sua boca, ele não achou. Hoje você achar uma palavra na boca do Senhor, eu gostei da sua reação. Deus seja louvado.